Paz, Senhor e meus irmãos. Aqui é o Timóteo, mais um vídeo, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Está escrito em Jeremias capítulo 18. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, Deus, ele de Gênesis a Malaquias, Deus, ele falava com o seu povo através de profetas. Nós conhecemos muito bem a história. Mas, irmãos, nesse livro, Jeremias, ele era um homem de Deus, um homem santo de Deus. Deus o escolheu como profeta de Deus, para falar com o seu povo, para também exortar e alertar o seu povo. Não era diferente, irmãos, que Jeremias, ele foi um dos grandes profetas que Deus levantou para falar com o seu povo naquela época. Mas nesse capítulo é bastante interessante, no capítulo 18, que Deus ele mostra para Jeremias como é feito o modo do vaso do oleiro, só que refletindo para o povo de Israel. E lendo esse capítulo, irmãos, dá para entender, irmãos, que Deus ele colocou um tema no meu coração que no versículo 1 diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: pregador, qual é o tema? 3 segredos para ser usado por Deus. É o versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro. O primeiro segredo para você ser usado por Deus é levantar, é tomar uma posição. Talvez Jeremias ele estava prostrado, talvez ele estava triste. Por que, pregador? Por quê? Porque, irmãos, nessa etapa, o povo de Deus ele estava sofrendo consequências. E Jeremias, como profeta do Senhor, o enviado de Deus, ele também estava triste, ele estava cabisbaixo por essa situação que estava acontecendo no meio do seu povo. E Deus, ele diz: Jeremias, levanta-te. Pregador, o que significa a palavra levanta-te? Significa, irmãos, que devemos tomar uma posição. Devemos ter mais comunhão com Deus. Para você ser usado por Deus, você tem que levantar e tomar uma posição. Tenha mais comunhão com Deus, porque Deus, vendo o seu esforço, ele vai te usar. Para você ser usado por Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Os maiores homens, os maiores profetas, os homens santos de Deus, eles foram usados por Deus, mas eles tinham mais comunhão com Deus. Eles tinham que tomar uma posição. Eles tinham que ter mais comunhão com Deus, porque esses homens, esses grandes profetas de Deus, irmãos, eles eram homens que Deus falava com eles e eles falavam com o seu povo. Para eles falassem com Deus, eles tinham que ter comunhão. Ou seja, para ser usado por Deus, para ser um homem ou mulher de Deus, tem que tomar uma posição na sua vida. O pregador significa isso, é levantar mesmo que tenha uma luta, é levantar a sua cabeça. Não deixe que o mundo te humilhe, te
menospreze, não deixe que o mundo diga para você abaixar a cabeça e desistir. Deus, quando você estiver num momento difícil assim, Deus, Ele vai olhar para você e vai dizer: não desanime, põe a mão no arado e não olhe para trás. Levanta-te, tome uma posição na sua vida. Aleluia. Deus, Ele falou para Jeremias: levanta-te. Talvez o Jeremias ele estava cabisbaixo, ou ele estava sentado, deitado ou prostrado. E Deus disse para ele: Jeremias, levanta-te, que eu vou te mostrar algo. Pregador, é a segunda coisa, versículo 2: e desce a casa do oleiro. Irmãos, olha que interessante, olha que fato verídico interessante. Deus, Ele falou, Ele chamou a atenção de Jeremias para ele levantar. Mas depois, irmãos, Deus, Ele falou para Jeremias para ele descer novamente. Ou seja, descer significa se humilhar. Deus, Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, mas Ele quer que você se humilhe na presença de Deus. Aleluia. Quem lembra de Amã, ele era um guarda real, ele tinha poder em suas mãos, mas quando ele foi atacado por uma lepra, ele procurou muitos remédios, mas quando ele foi procurar um homem de Deus, aleluia, que era Eliseu, se eu não me engano, e a Bíblia diz que Eliseu falou para ele: vai lá e desce 7 vezes no Rio Jordão. Ele não quis ir, ele não quis descer aquele rio. Pregador, por quê? Porque aquele rio era cheio de lama e ele era orgulhoso. Por causa do seu orgulho, ele não queria descer 7 vezes naquele rio cheio de lama, mas depois o seu servo o convenceu de descer. Abriu dizendo que ele desceu 7 vezes, e depois que ele desceu 7 vezes naquele rio cheio de lama, abriu e disse que ele ficou curado a sua lepra. Ou seja, para você ser usado por Deus, você tem que se humilhar na presença de Deus. Jeremias, ele foi um dos grandes profetas que Deus enviou para falar com o seu povo, mas Deus falou com ele para ele se humilhar, para ele descer. Esses homens que nós conhecemos, esses grandes homens de Deus, que Deus usou, Deus falou para eles tomar uma posição, se levantar, não desanimar, mas também Deus falou para eles: você quer que eu te use? Então se humilhe na minha presença. Quer ser usado por Deus? Então deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa, aleluia. Você deve dizer para Deus que você é dependente de Deus. Eu e você, irmãos, somos dependentes de Deus. Eu e você, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Aleluia. Se não for a vontade de Deus, uma folha não cai da árvore. Oh, aleluia. Se eu e você quer ser usado por Deus, então se humilhe na presença do Senhor. E a terceira coisa é desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele vai lá, Jeremias, ele vai na casa do oleiro, e lá ele ouve a voz do Senhor. Terceira coisa, terceiro conselho para você ser usado por Deus é você ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia. Eu nunca vejo uma pessoa usada por Deus, irmãos, que ele nunca ouviu a voz de Deus. Oh, aleluia. Esses profetas, esses grandes homens de Deus que pisaram nessa terra para falar ao seu povo, esses homens, eles ouviram, aleluia, a voz de Deus. Para você ser usado por Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia. Para você ter mais comunhão com Deus, você deve ouvir a voz de Deus. Quem lembra de Samuel, desde jovem, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele.
Oh, aleluia. E enquanto, irmãos, aleluia, os dois filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, eles estavam fazendo coisas erradas fora do templo. Aleluia. Como os dois filhos de Eli, eles não queriam ouvir a voz de Deus, Samuel ouvia a voz de Deus. Aleluia. Ele fazia a obra de Deus. Enquanto os dois filhos de Eli obedeciam a voz de Deus e a voz do seu pai. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel, ele obedecia a voz de Deus, aleluia. E enquanto os dois filhos de Eli estavam em decadência, estavam caindo, estavam longe da presença de Deus, aleluia, de Samuel, ele estava se aproximando de Deus, ele estava crescendo. Quem ouve, irmãos, a voz de Deus, ele cresce. Irmãos, quando alguém te perguntar: ei, fulano, você acredita em sorte? Você vai dizer assim: não, eu não acredito em sorte. Aleluia, mas eu acredito que Deus, ele faz nós crescer. Quando você planta alguma coisa, aquilo lá não evolui. Aquilo não evolui da noite pro dia. Aquilo lá tem um tempo de crescer. Tem um tempo de crescimento. Oh, aleluia. Então você vai fazer um experimento. Planta uma coisa, fica lá a noite inteira. Você não vai ver aquilo nascer. É um tempo de crescimento. Você tem que cuidar daquela planta, você tem que regar, você tem que esperar o tempo da colheita. Aí depois de um tempo você vai colher do seu fruto. Ou seja, para nós não acreditamos em evolução, mas nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos, aleluia, em crescimento, porque Deus faz você crescer. Irmãos, outra coisa interessante é que Deus disse para Jeremias ir à casa do oleiro. Ou seja, quando Jeremias vai à casa do oleiro, não é na estrada, mas sim, aleluia, na casa do oleiro. Ou seja, irmãos, é na casa do oleiro que você é usado. É na casa do oleiro que Deus fala para você: ei, anima-te, não desanima-te, levanta-te a tua cabeça. É na casa do oleiro que Deus fala para você: se humilha na minha presença que eu vou te usar. Aleluia. É na casa do oleiro, é na casa do Pai que você ouve a palavra de Deus, você ouve a voz de Deus. É na casa do oleiro, oh, aleluia. Lá no mundo, quando você está passando por momentos difíceis, o mundo, ele não fala para você se animar, ele não fala para você, aleluia, levantar sua cabeça. Mas quando você olha desanimado para a casa do Senhor, Deus, ele fala para você levantar a sua cabeça, porque ele é Deus de poder e glória. Lá no mundo, aleluia, mas não fala para você se humilhar na presença de Deus, aleluia. Mas na casa do Senhor, Deus, ele fala para você: se humilhe na minha presença que eu vou cuidar da sua vida. Lá no mundo, você não ouve a voz de Deus, mas quando você vai na casa do Senhor, você ouve a voz de Deus. Aleluia. Permaneça na presença do Senhor. Aleluia. Deus te abençoando, te guardando. Deixa o like, comenta e compartilha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.